Oi, gente! Esse é o canal Bruna Bells Crochê e seja muito bem-vindo. Então, no vídeo de hoje eu venho mais uma vez trazer para vocês um joguinho de banheiro de 3 peças do jogo Maeve, tá? Já tem aula no canal, tá? Do tapete, mas é muito fácil de você estar adaptando para conseguir fazer a tampa do vaso e o tapete do pé do vaso, tá bom? Nessa aula eu vou explicar um pouquinho, aliás, nessa aula não, né? Nessa resenha eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês depois que eu abrir os tapetes, tá bom? São 3 peças, tá? Nesse vídeo eu vou passar para vocês exatamente a quantidade de gramas que eu utilizei para cada cor, tá? Então, facilitando um pouco mais para você acabar com suas sobrinhas, né? Sabendo exatamente quanto você precisa de cada uma, tá bom? Então, vou estar passando aqui para vocês também o preço que eu vendo, né, no final do vídeo. Aliás, mais no final do vídeo, eu vou mostrar ele lá no banheiro para vocês verem como que fica, tá bom? Vou passar aqui peso e tamanho de cada peça também, tá? Iniciando aqui, eu vou falar das cores, tá bom? Uma por uma. São 3 peças, como eu disse, né? Tampa do vaso, pé do vaso e tapete de pia, tá? Para fazer aqui os miolinhos, eu preciso de 7, tá? Que é aqui a florzinha, o square de 2 carreiras. Simples, tá? Eu utilizei essa cor aqui, que é uma cor da Milano, tá? Que é uma mistura aí de 2 tons de verde e 2 tons de roxo, né? Esse magenta, né? Um roxinho um pouco mais escuro, e o lilás, tá? Então, esta foi a cor que eu escolhi para fazer aqui. O lilás, ele parece às vezes meio rosa, meio lilás, não dá para distinguir direito. Não sei o nome dessa cor, tá, gente? Mas é só você olhar aí no catálogo da Milano que você encontra, tá bom? Também não tem a numeração. Para fazer aqui o matinho, eu usei, ó, esse daqui é o verde folhagem da Crochética, tá? Então, mas aí você pode estar usando qualquer tom de verde, né? E aqui agora a nossa base. A base eu fiz a primeira base, né, com cru, tá? Todos os barbantes número 6. A segunda base eu fiz com a cor magenta, que só me sobrou isso daqui do rolinho, então foi bem a conta mesmo, tá? A terceira cor eu usei aqui o lilás, que também, ó, sobrou bem pouquinho, tá? E para fazer aqui a última carreira, as 2 últimas carreiras, que são o bico, eu usei o verde jade, tá? Todos os barbantes número 6. Eu vou estar abrindo aqui agora para falar especificamente quanto que eu gastei de cada cor, tá bom? Então, como eu disse, são 7 squares para fazer de 3 peças, né? Então, aqui, para fazer o miolinho nessa cor aqui, eu gastei 41 gramas de barbante, tá? Uma coisa, gente, lembrando, sempre um pouquinho a mais você tem que ter, né? Porque vocês sabem que dá diferença de ponto de uma pessoa para outra. Então, sempre com uma margem de erro aí de pelo menos 15 a 20 gramas, para não ter problema de não dar, né? Porque vocês sabem que acontece, então sempre igual aqui, se eu gastei 41 gramas, é bom você ter 61, tá? Para garantir que vai dar certo. Então, eu gastei 41 gramas aqui nesse mescladinho, tá? Do square. Eu gastei no verde multicolor 38 gramas, tá? Aqui no cru, para as 3 peças, tá, gente? Nas 3 peças eu gastei 154 gramas de cru, tá? No magenta, que é essa cor aqui, eu gastei 145 gramas, tá? Ela gasta um pouquinho menos do que a primeira cor, a segunda gasta um pouquinho menos. 154, 145 gramas, tá? Aí agora começa a aumentar um pouquinho mais. Na terceira cor, que é o lilás, eu gastei 195 gramas, tá? Na última cor aqui, que é o jade,
eu gastei 226 gramas, tá? E aí, no total das 3 peças, eu tenho aqui 799 gramas em 3 peças, tá? Então, é um joguinho bem econômico. Você utiliza aqui, ó, 4 tons de cores, né? Fora aqui o miolinho, eu uso 4 cores. Então, você consegue fazer aí com várias sobrinhas que você tiver. Lembrando, gente, quando você for pesar um cone, tá? O cone, ele tem, em média, esse daqui, né? Que é aquele mais normal. Ele tem, em média, de 50 gramas. 40, 50 gramas. Então, lembra de descontar o peso do cone, tá? Porque o peso é apenas do barbante que eu tô passando aqui para vocês. Não tô passando o peso com o cone junto. Tô passando só o peso do barbante, tá bom? Então, quando vocês forem pesar aí os seus restinhos para saber se dá para fazer o jogo, não esquece de descontar o peso do cone, tá bom? Então, 800 gramas em 3 peças, gente, muito leve, tá? Então, aí, vamos calcular agora. Essas 3 peças eu vendo a R$ 120, tá? Se você for colocar no peso geral, um rolo de 1 quilo dá para fazer as 3 peças. 1 quilo hoje você está pagando em média de 28 a R$ 30, dependendo da marca aí, né? Claro que tem marcas mais caras, mas em média, 28 a R$ 30. Vamos botar R$ 30 de barbante, né? Que a gente gasta aqui. Me sobra, então, R$ 90. Então, o meu lucro nessas 3 peças é de R$ 90. E, tranquilamente, como é uma peça muito simples, ela é muito rápida de fazer. É econômica, tá? Em pontos repetitivos. Então, eu consigo fazer 3 peças em um dia. Claro que eu consigo. Nem sempre eu faço, tá, gente? Eu falo que eu consigo, mas nem sempre eu faço. Geralmente eu tiro para fazer uma peça por dia. Mas ainda assim, você fazer R$ 90 em 3 dias, para mim tá ótimo, né? Depende aí, tem gente que faz em um dia as 3 peças, vai tirar R$ 90 de lucro em um dia, tá? Então, isso varia muito de cada pessoa, mas é possível, não tô falando que não é possível, é possível. Você pode fazer até mais. Eu já fiz 3 peças num dia, foi um dia de domingo, eu até postei no meu Instagram. Eu peguei para fazer, era um pouquinho depois do almoço, e eu terminei 11 horas da noite. Mas eu fiz 3 peças em um dia, mas eu comecei depois do almoço. Então, assim, isso depende muito do dia. Tem dia que eu faço, tem dia que não. Então, acontece. E eu sempre tô postando lá no Instagram, tá, gente? Quando eu tô fazendo as peças, então acompanhem lá, que é bem legal. Mesmo nome aqui do canal, tá? Então, lucro de R$ 90 nessas 3 peças. Claro, você precisa de várias cores para ficar uma peça bonita, mas é uma peça que você faz com sobrinhas, então dá para calcular aí, como eu disse, em média de R$ 90 de lucro nessas 3 peças. Eu vendo a 120, tá? Esse daqui é o meu modelinho mais barato, como vocês podem perceber aí no canal, é o que eu mais faço, tá? Tem vários aí que eu já fiz, tem várias cores diferentes, tá? Para vocês poderem se inspirar. Porque eu já fiz muito, porque como ele é o meu mais baratinho, que eu vendo R$ 40 cada peça, ele sai muito, ele vende muito rápido. Então, tô sempre fazendo ele, porque ele vende muito rápido, tá bom? Agora eu vou passar para vocês o peso e tamanho de cada peça. Começando aqui pela tampa do vaso, tá? A redinha, ó, é uma redinha simples, tá? Já tem videoaula aqui no canal, tá bom? Bem prática, bem fácil de fazer. A tampa do vaso, ela fica pesando 245 gramas, tá? E fica medindo aqui, ó, 45 por 55 centímetros, tá bom? Agora aqui, vamos pro pé do vaso. O pé do vaso, gente, eu não faço com aquela abertura, tá? Eu faço ele com um square a menos, tá? Aqui na tampa do vaso, eu faço também com 2 squares e eu faço uma carreira a menos aqui no cru, tá? Para ele ficar um pouquinho menor e ficar no tamanho certo da tampa, tá bom? O pé do vaso eu faço com 2 squares também
E aqui eu não tiro uma carreira, tá? Então, eu faço a mesma sequência do tapete, a única diferença é que eu faço um square a menos, tá? E ele fica aqui pesando 251 gramas, tá? E fica medindo 50 por 60 centímetros, tá? E aqui o tapete de pia, que é com 3 squares, olha. Esse daqui é o tapete de pia, ele tem videoaula aqui no canal. Como eu disse, é um tapete muito simples, então pelo tapete, pela aula do tapete, você consegue fazer a tampa do vaso e o pé do vaso, tá? Se vocês quiserem, eu trago a videoaula das outras peças, mas aí só se tiver bastante videoaula no tapete, tá? Se não tiver bastante videoaula, bastante visualização no tapete, para mim não compensa fazer as outras peças, tá bom? E aqui, ele fica pesando 304 gramas e fica medindo 50 por 70 centímetros, tá? Então, tamanho ideal aí, as 3 peças, tá bom, gente? Então, agora, passei todos os dados importantes para vocês, né? Agora, eu vou colocar ele lá no banheiro para vocês verem como que fica. Então, gente, é assim que fica a redinha, ó, da parte de dentro, que nem eu falei para vocês, né? Ó, as duas carreirinhas do bico aqui, ó, ficam caidinhas, né? Bem legal. E é assim que fica, gente, o joguinho de banheiro no meu banheiro, tá bom? Olha só. Então é isso. Espero que tenham gostado, tá? Vou estar deixando aqui na tela 3 videozinhos para vocês assistirem, tá bom? É muito importante clicar em qualquer um dos quadradinhos e assistir os vídeos até o final, que isso ajuda muito o canal, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e beijão!